pessoal, tudo bem? Vamos hoje aplicar um exercício da função de primeiro grau. Antes eu quero mandar um beijo para Maria José, que está sempre com a gente aqui no canal, curtindo todos os nossos vídeos. Olha aí o enunciado, vamos ler e vamos resolver juntos. Exercício na tela. Como eu já cansei de falar para vocês, um dos grandes segredos dos exercícios é saber tirar os dados do problema. Então, como esse exercício está falando em lucro, e lucro a gente sabe que é a receita menos o custo, eu separei os dados em dois itens, custo e receita. Olha só, o custo ele me disse o quê? Que eu tenho um custo total de R$120 e eu tenho um custo de produção de R$40 a unidade. A minha receita, ele só diz que ele está vendendo a R$2 a unidade. Bom, estamos falando de equação de primeiro grau, então qual é a equação de uma reta de primeiro grau? É o f de x igual a x mais b. Lembrando, f de x é y. Aqui ele vai ser o meu L, porque é o lucro que eu quero achar. O A é a inclinação da minha reta, ou a minha taxa. O X é o cara que está variando ao longo do tempo, então aqui, se eu estou falando de vendas, vão ser as minhas vendas. E o B é o meu intercepto no eixo Y, ou seja, aquele ponto em que a minha reta corta o eixo Y, e nesse ponto X vale 0. Então, eu só tenho estes dados. Com estes dados, como que eu vou montar uma equação? Como? Olha só. Eu sei que A é a variação em Y pela variação em X. Então, o A sempre vai ser definido pela unidade. Ele sempre vai ter alguém dividido por outro alguém. Então, lembra quando eu falo que as unidades são extremamente importantes, que o número em si não me diz nada, mas quem me dá as respostas são as unidades? Isso agora é extremamente importante, porque quem vai me dizer quem é o A da minha função vai ser exatamente aquele que tiver unidade de alguém dividido por outro alguém. Como aqui a gente está falando em custos por unidade, e ele quer, depois que a gente trace uma reta da função, onde eu vou ter um eixo que é o custo e outro eixo que é a unidade, então custo é o meu y, unidade é o meu x. Então, aonde nas informações eu tenho custo em reais dividido por unidade? Tcharam! No custo tá aqui, ó, R$40 por unidade. Esse cara aqui é meu A. Por que ele é o A? Tá aqui, ó, a unidade, custo por unidade. Então, quem vai decidir é a unidade, pessoal. Não pode pegar os números sozinhos, tem que trazer a unidade. A unidade que responde a questão pra gente. Então, o A para o custo, a função custo, eu vou ter um A de 0,40. Quem acompanha o A? Aqui, ó, x. Mais B. Quem que é B? É meu ponto de partida. Se ele está falando em custo, é aquele valor que, independente de quanto eu vendo, eu já estou pagando. Então, por exemplo, começou o mês, eu sei que eu tenho que pagar o aluguel. O aluguel é fixo, é um custo. Se vendeu ou não vendeu, não importa, eu vou ter que pagar aquele custo. Então, ele diz aqui, ó, eu tenho um custo total de 120. E olha que a unidade, ó, se eles estão com a mesma unidade aqui, é porque eles estão no mesmo eixo. Então, o 120 também está no eixo Y, só que ele não tem valor por unidade, não tem mais nada, então ele está sozinho. Se ele está sozinho nesse eixo Y, o X é 0, então mais 120. Esta é a minha função para o custo. Então, achei essa função aqui. Preciso agora achar a receita. Qual é a função para a receita? A função, a equação da reta continua sendo a mesma, mas ele só me deu esta informação, que ele vende a R$2 a unidade. E de novo, ó, reais por unidade. Não é igual esse aqui, real
por unidade, então se esse também é real por unidade, ele também é uma taxa e ele vai ser o A da função da receita. Então, para a receita, o meu A vai ser o 2. Por quê? Porque isso aqui é uma taxa, é o preço pela quantidade de unidade que a gente já definiu que vai ser a unidade do nosso A. Então, a receita é o 2, quem acompanha? O X. E o B? Ele não nos dá B. Por que ele não nos dá B? Pensa bem, eu estou começando a minha loja. Eu preciso vender R$2. Mas eu vou começar o mês já com venda feita ou todo mês eu começo do zero? Vou começar as vendas a partir de agora. Eu sempre começo do zero. Então no início do mês eu não tenho venda nenhuma. Então eu não tenho o B, porque eu fecho todo mês, encerro as vendas, começo o mês seguinte do zero de novo. Então eu não vou ter B, porque não depende de quanto eu já tenho vendido. Eu vou começar a vender, eu ainda não tenho nada vendido. Então, neste caso aqui, B vai ser 0. E pode ser 0? Claro que pode. Ele só não vai cruzar o eixo Y, mas ele pode muito bem ser o 0. Agora, eu posso ter uma equação de primeiro grau onde o A for 0? Não. Porque se o A for 0, X vai ser 0. Se esses dois aqui zerar, só sobra B. Quando só sobra B, o que a gente tem? Uma constante. Uma função constante é uma função somente do B, porque o valor de Y, independente de qualquer coisa, é sempre aquele valor, não tem variação nenhuma. Então, se eu zero esse AX, quem sobra é o B, uma função constante. Agora, se eu zero o B, sobra ainda AX. Então, se sobra o AX, então tranquilo, eu posso ter uma equação de primeiro grau, aqui está a minha inclinação, aqui está a minha variação, beleza. Agora eu vou jogar para esse aqui, ó. O lucro vai ser a receita. Quem é a receita? 2x. Menos o custo. Quem é custo? 0,40x mais 120. Agora eu tenho que resolver. Como que eu resolvo? Só tirando do parênteses com cuidado para esse sinal de menos. Então, 2x menos. Então, menos para o 0,40. 0,40x menos, com esse mais vai dar menos, 120. Então, meu lucro vai ser 2x menos 0,40x, 1,6x menos 120. Então, esta é a minha função para o lucro. Bom, respondemos já a primeira questão. E aí ele pergunta qual o gráfico da função. Então, o gráfico tem o meu eixo y, onde eu vou colocar os valores, e o meu eixo x, onde eu vou botar as unidades. Olha aqui, ó, valor por unidade, y por x, y, valor, x, unidade. Tudo está interligado. Aí, eu tenho aqui, ó, menos 120 é quem? Meu intercepto no eixo y. Então, vou marcar aqui, ó, menos 120. Agora, eu preciso cruzar o eixo x. Para eu cruzar o eixo x, o que eu preciso? Eu preciso de um valor de x quando y vale 0. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar 0 para o lucro, porque ele é o meu valor em y, e vou descobrir quanto vale x. Então, x vai ser 120, que passa para o outro lado, menos passa mais, 1,6 vem dividindo, e isso aqui vai nos dar 75. Muito bem, então esse aqui é meu ponto quando x vale 75, y vale 0, então 75. Agora eu monto aqui, ó, fazer com a régua que fica mais bonitinho. Eu vou montar a minha reta passando pelos 75. Ó! Aqui é a região onde eu tenho o quê? Prejuízo. Por que é a região onde eu tenho prejuízo? Porque o meu valor está negativo. Eu estou devendo dinheiro. Então, até chegar aqui no zero, qualquer coisa que entre aqui, eu estou devendo. Então, a partir dos 75 é que eu começo a entrar nos valores positivos para dinheiro, que eu começo a ter lucro. Até o zero, eu estou no negativo. Estou devendo.
Aí ele pergunta, se eu vender 200 unidades, quanto eu vou ter de lucro? Então, basta substituir aqui, ó. Qual é o meu lucro quando eu vendo 200 unidades? Lucro vai ser 1,6 vezes 200 menos 120. Meu lucro vai ser de 200. Então, eu vou ter um lucro de R$200 quando eu vender 200 peças. E aí ele pergunta também a partir de que ponto eu começo a ter lucro. Então, eu vou ter lucro a partir do 75, que é quando eu venho para valores positivos para o meu eixo X, que é o eixo do Titi Money, que é esse que nos interessa, certo? Bom, pessoal, então se você quiser saber quando que a tua empresa começa a ter prejuízo, quando que ela começa a ganhar dinheiro, sabendo quanto custa a produção, teu custo total, por quanto você vende, você consegue fazer isso. Monta aí pra tua família, você vai ver que você vai ganhar uma moral. Tchau, gente. Até o próximo. Uhul.